Graça e paz, eu sou o pastor André Anés, da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma vez nessa noite eu quero convidar você para meditar comigo em um texto das Escrituras, sempre lembrando da importância de você ler esse texto com as lentes do teu coração, da tua alma, e não somente com o teu raciocínio lógico, com o teu entendimento cognitivo. Eu te convido a abrir comigo no Salmo de número 59, que diz o seguinte: Meu Deus, livra-me dos meus inimigos, defende-me desses rebeldes, livra-me dos seus truques sujos, salva-me dos assassinos de aluguel. Os bandidos conspiram contra mim, preparando-me uma emboscada. Não fiz nada para merecer isso, ó Eterno. Não enganei ninguém, não fiz mal a ninguém. Ainda assim, eles estão atrás de mim, determinados a me pegar. Acorda e vê por ti mesmo. Tu és o Eterno, Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Levanta-te, dá um jeito nesses pagãos, não sejas flexível com nenhum deles. Eles voltam ao pôr do sol, rosnando como cães e cercando a cidade. Então, de repente, estão todos no portão, bradando injúrias, com punhais nos dentes, pois acham que nunca serão apanhados. Mas tu, ó Eterno, faz cessar as risadas. Não levas a sério as nações pagãs. Ó Deus forte, já posso ver que estás fazendo. Posso sempre contar contigo. Deus, com seu amor infalível, aparece na hora e causa a ruína dos meus inimigos. Não faças nada com pressa, ó Eterno, senão o povo logo esquece. Mostra a queda deles em câmera lenta. Desmonta-os pedaço por pedaço. Que a arrogância de sua língua maligna os alcance, agarre e derrube. Toda maldição murmurada, toda mentira escancarada. Acaba com eles em grande estilo, acaba com eles em definitivo. Assim todos entenderão que Deus governa bem Jacó e todo lugar em que estiver no comando. Eles voltam ao pôr do sol, rosnando como cães e cercando a cidade. E lá vão eles em busca de ossos, mordendo a mão que os alimenta. Quanto a mim, estou cantando tuas façanhas, lembrando de madrugada tuas dádivas, pois tu és um lugar seguro para mim, um abrigo para me esconder. Ó Deus forte, já posso ver o que estás fazendo, posso sempre contar contigo, Deus, meu amor infalível. À luz desse salmo, eu quero meditar com vocês nessa noite e pensar um pouquinho a respeito de quem é esse Deus que se revela. Alguns tipos de teologia, alguns tipos de leitura das próprias Escrituras tendem a pensar predominantemente na ideia de um Deus que está fora, um Deus que está na eternidade, um Deus que está distante de nós, um Deus com traços e aspectos metafísicos. É claro que nós pensamos e refletimos como cristãos a respeito da eternidade e da salvação da nossa alma na eternidade. Mas um tipo de espiritualidade que nos leva a pensar somente na ideia de um Deus que está para além vai na contramão de todo o espírito das Escrituras, de todos os textos que nós temos nas Escrituras. Porque Deus, conforme muitos teólogos vão atestar, Ele é um Deus que, conforme a gente observa as narrativas do texto bíblico, é um Deus que se revela na história. É um Deus que age na vida de homens e de mulheres. É um Deus que age em prol da humanidade. Muitas vezes com a ênfase relacionada à libertação da humanidade na história. Não somente na libertação da alma humana ou somente na salvação da alma humana na transcendência. A gente vê isso com bastante clareza no exemplo clássico da saída de Israel do Egito. Os hebreus ali são libertados por Deus, pela mão poderosa de Deus que levanta Moisés ali como um grande líder. E o povo recebe ali todo o cuidado e proteção do Senhor para irem para uma terra prometida, sendo libertos de todo o sistema de escravidão e todo o jugo pesado do faraó e do Egito.
A gente pode ver outros exemplos também nos textos, a preservação do Senhor de um remanescente fiel, a preservação de Israel relatada no livro de Esther, os vários juízes levantados para proteger e libertar Israel ali, relatado no livro de Juízes. A gente vê Paulo e Silas sendo protegidos e libertados de uma prisão. São exemplos e mais exemplos que a gente vê nas narrativas bíblicas em que Deus ele atua na história. E dentro dessa proposta da nossa meditação à luz desse salmo, é importante a gente perceber que o texto sagrado ele é uma plataforma, ele é uma matriz, ele é uma coleção de várias narrativas que testemunham a relação desse Deus com homens e mulheres na história. Diante desse fato, a gente percebe que o texto sagrado ele é uma grande fonte imaginativa para que nós, leitores, conforme a gente lê essas narrativas, esses textos, essas histórias de homens e mulheres como nós, a gente consiga encontrar inspiração para que a gente possa ter um parâmetro, ter uma referência das nossas próprias histórias. Em outras palavras, quando a gente lê o texto nos lê. Quando a gente lê o texto, a gente se identifica com as histórias narradas, porque a proposta da espiritualidade bíblica é uma proposta que nos leva a experimentarmos, a vivermos na história a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com o Deus vivo. A grande pergunta que eu tenho que te fazer e é o que eu me faço: será que nós podemos falar como o salmista diz aqui, a partir do verso 16, quanto a mim, estou cantando as suas façanhas, lembrando de madrugada tuas dádivas. Será que nós temos histórias com o Senhor para nós nos lembrarmos? Será que nós temos histórias com o Senhor para preencher as nossas canções que nós cantamos? Será que nós temos histórias o suficiente para que nós possamos testemunhar de um Deus que se manifesta e dá testemunho de si na nossa própria história? O convite que o texto bíblico, o convite que a espiritualidade cristã, o convite que nós temos da parte de Cristo Jesus é para que nós experimentemos e vivamos uma experiência de fé genuína, verdadeira, intensa, que se coloca na história e vive uma experiência de Deus, com um Deus que é Emanuel, é um Deus conosco, é um Deus próximo de nós. Que você não admita e não aceite experimentar um tipo de espiritualidade que testemunha do Deus dos outros, do Deus do Paulo, do Deus do Moisés, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus do vizinho, do Deus do irmão, da irmã da igreja, do Deus do pastor. Que você experimente um tipo de espiritualidade que você possa testemunhar do teu Deus, o meu Deus. Eu canto das tuas façanhas na minha história. Eu conto e canto dos acontecimentos e dos toques de graça e misericórdia na minha história, na minha caminhada. Se propõe a viver essa vida de fé de uma maneira intensa. Se propõe a viver e se abra para viver um relacionamento com Deus, permitindo e dando espaço e abertura para que Ele se manifeste e se revele na tua história, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo proteção, como é o caso aqui do salmista, que está cercado por inimigos, mas confia e sabe que Deus, Ele é um Deus que se revela na história. Que a gente possa experimentar e viver a experiência do testemunho de Deus na história, na sua história e na minha história. Te convido a orar comigo nesse momento. Pai, obrigado por essa meditação, pela Tua palavra, pelo texto bíblico que nos inspira. Que a gente possa experimentar, Senhor, a Tua realidade na nossa vida, na história. Que a gente possa experimentar a realidade de vivermos pela fé. Que não nos contentemos
com a superficialidade de um Deus que a gente ouviu falar, mas que a gente possa fazer como Jó. Nos abrirmos, nos humilharmos para experimentarmos a Tua realidade de tal maneira em que a gente possa dizer que hoje os nossos olhos Te viram. E que isso possa se transformar em canção, em testemunho, testemunho de um Deus que dá testemunho de si na história da humanidade e na nossa história em particular. Obrigado por quem Tu és. Nós Te damos graças e oramos em nome de Cristo. Amém. 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 Deus abençoe a tua vida.